E nós estamos aqui numa série chamado Posicione-se. E hoje, irmãos, é a última ministração dessa série. E o tema desta noite é: você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Temos falado nestas últimas terças-feiras sobre posicionamento. Falamos sobre um posicionamento de oração, aliás, de autoridade, que você tem que ter autoridade sobre você mesmo, a autoridade que vem sobre o mal, a autoridade que Deus nos deu para fazermos a obra dele. Falamos na semana passada sobre o Pai Nosso, aonde aprendemos ali a nos posicionar no Pai Nosso, que o Pai Nosso não é uma reza para ser repetida, mas que é uma programação que você aprende a se posicionar de acordo com o Pai Nosso. E nesta última mensagem sobre posicionamento, eu quero falar com você sobre você precisa se posicionar. E vamos ler um texto que está no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 52, o versículo 7, que diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem em Sião: o seu Deus reina. Amém? Este é o discurso do profeta Isaías a respeito do mensageiro, aonde ele vem falando como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Irmãos, sempre que eu ouvia esse texto, que ele está tanto aqui no livro do Isaías, como ele está também na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo fala como pregarão se não forem enviados, e como serão enviados se não vão, e ele diz como são belos, ele cita o livro do profeta Isaías, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Também o profeta Naum, no seu livro, traz esta mesma informação, como são belos nos montes. O livro do profeta Naum, um dos profetas menores, ele também traz esta declaração. E quando eu olho esse texto, eu ficava sempre pensando: por que são belos os pés dos que anunciam? Veja, é belo o pé daquele que fala, do que anuncia. Eu ficava pensando, não deveria ser belo os lábios daquele que fala? Por que são belos os pés? O que tem a ver o pé com a boca? Porque é a boca que fala, é a boca que anuncia. E aí nós vamos hoje aprender a nos posicionar, porque você precisa se posicionar. Eu vou usar aqui a estratégia, eu não gosto muito disso, mas fala para a pessoa aí do teu lado: você precisa se posicionar. Agora fala para o outro lado, para não ficar triste, né? Se tem alguém do outro lado, fala aí: você precisa se posicionar. Porque, irmãos, como cristãos, nós precisamos nos posicionar. Se há algo que um homem de Deus e uma mulher de Deus precisa na vida, é tomar uma posição. É tão interessante essa questão de tomar posição, que tem uma história, eu não sei se ela é verdadeira ou ilustrativa, mas diz que Alexandre o Grande,
quando estava nas suas empreitadas militares, e a Grécia avançava tomando conta do mundo antigo, e um soldado foi tido como desertor, ele abandonou, ele fugiu, e capturaram ele e trouxeram até a presença de Alexandre o Grande. E Alexandre olhou para ele e disse assim: qual o seu nome, soldado? E ele disse assim: meu nome é Alexandre. Aí Alexandre o Grande olhou para ele e disse: olha, filho, você precisa tomar uma posição, ou você muda de nome, ou você muda de vida, porque com um nome desse não dá para ter uma posição dessa de desertor, porque é necessário tomar uma posição. E você, meu irmão, com o nome que você tem, Filho de Deus, nós aprendemos isso no Pai Nosso, que Ele é Pai nosso, Jesus tomou o seu lugar para que você tomasse o lugar dele de filho. Você é filho de Deus. Como filho de Deus, você precisa se posicionar. E esse texto do profeta Isaías, que fala sobre o mensageiro, que vem trazendo boas notícias, que vem pelos montes, e ele diz: são belos aqueles pés que estão vindo lá nos montes, eles trazem boas notícias, eles proclamam a paz, eles trazem salvação, ele está dizendo. E ele diz assim, ainda no final: o seu Deus reina. Esta era a mensagem que estava chegando por aqueles pés. O seu Deus reina. E aqui, meus irmãos, se há um posicionamento que nós temos que ter, é que o mundo em que nós estamos vivendo hoje, ele é um mundo cheio de notícias ruins. Ele é um mundo que está proclamando a desordem, que vem tentando colocar notícias de violência, de coisas ruins, injetando na população ou nos seus ouvintes coisas ruins, distração. E nós temos que tomar uma posição como este proclamador da paz, como este que traz um anúncio dizendo: o seu Deus reina. Nós temos que tomar uma posição de dizer: eu não vou ser um propagador das coisas ruins neste mundo, porque o mundo já está fazendo isso, o mundo já está levando coisas ruins aí pelas vidas, e nós temos que tomar uma posição e dizer: os meus pés, a minha vida, eu serei aquele que leva boas notícias, porque os pés aqui simbolizam um movimento, aqueles que se movimentam, e nós nos movimentamos o tempo todo. Daqui a pouco nós vamos sair daqui e vamos nos movimentar para a nossa casa, e nos movimentamos para o trabalho, e nos movimentamos de um lado para o outro, e enquanto nós nos movimentamos, o que nós falamos? Enquanto nós andamos, enquanto nós caminhamos, enquanto vamos para as nossas atividades diárias, o que nós falamos? O que nós propagamos com a nossa boca? Essa é a questão que precisamos nos posicionar. Porque como filhos de Deus, como mensageiros da paz, nós temos uma mensagem, e é uma mensagem de boas novas, é uma mensagem de paz, é uma mensagem do reino, é uma mensagem de proclamação, de salvação, que nós podemos levar a todos aqueles que entrarem pelo nosso caminho. Enquanto os nossos pés vão caminhando, nós podemos levar uma mensagem de paz. É uma posição a ser tomada. Aí você vai dizer assim: mas as coisas estão ruins hoje. Os dias estão difíceis, sim. Como era difícil nos dias de Paulo.
E aí é só você olhar, meu irmão, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Paulo fala com uma igreja que estava em divisão entre eles, olha que coisa. Uma igreja dividida, uns era de Apolo, outros era de Pedro, outros era de Paulo, cada um tinha suas preferências. Uma igreja rachada, grupos rivais. Havia imoralidade dentro da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha incesto acontecendo. Tinha um cidadão lá que saía com a mulher do pai, talvez a madrasta. Eles estavam tendo processos judiciais entre irmãos, um irmão levando o outro ao tribunal. Eles tinham dúvidas a respeito dos dons espirituais. Havia uma desordem no momento da ceia. Já pensou você chegar aqui, aquela mesa está aqui, ela já está toda bagunçada, alguém já pegou, já tomou, e você chegou para o culto, mas está tudo bagunçado já. Eu falo, não, eu já tomei, eu estou indo embora que eu já tomei a minha ceia, mas o pastor nem ministrou a ceia. Assim estava a igreja de Corinto, uma bagunça na ceia. E o apóstolo Paulo vai escrever para essa igreja. E quando ele começa a sua primeira carta, 1 de Coríntios, capítulo 1, os versículos 1 e 2, ele diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo. Olha, meus irmãos, qual é a notícia que Paulo tem a respeito daqueles irmãos que estavam numa desordem, numa bagunça? Ele está dizendo: santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Paulo não entra olhando para eles com uma notícia ruim, dizendo: vocês estão tudo bagunçado, essa igreja é imoral. Ele começa dizendo: são santos, santos. Foram chamados para serem santificados. E isso, meus irmãos, nos diz que nós temos que tomar uma posição a respeito de boas novas, porque tem gente que vê algo ruim e já sai propagando o que é ruim. Não olha para dizer é santo. Não olha para dizer foi chamado para ser santificado. Mas pega a parte ruim daquilo que não presta, daquilo que próprio Deus rejeita, e sai propagando para os outros, e falando para os outros, e contando para os outros a falha, o erro, o pecado. Paulo faz diferente. Paulo diz: foram chamados para serem santos. Eu estou falando com santos. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu quero trazer boas notícias para você. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é o seu problema, a sua dúvida, eu não sei qual é a sua dificuldade, o seu vício. Eu sei que eu estou falando com aqueles que são santos, que foram chamados para viver uma vida santa lá fora, que Deus chamou você. Se você está me ouvindo hoje, aqui, ou por algum meio, se você está me escutando hoje, você foi chamado para ser santo, e eu falo com o santo nesta noite. Eu não falo com derrotados, eu não falo com perdido, eu não falo com doente, eu falo para os que foram curados, eu falo para os que foram santificados, eu falo para os abençoados, prósperos, eu falo para os ricos, eu falo para aqueles que têm a casa cheia, eu falo para aqueles que são príncipes de Deus. Porque, meus irmãos, Paulo olhava para uma igreja doente e dizia: são santos. E se nós olharmos, meu irmão, como Deus vê você? Porque é você quem vai decidir qual é a boa notícia que você quer levar e qual é a sua posição diante das circunstâncias que estão acontecendo. Porque os problemas existem, são reais, mas não são maiores do que o nosso Deus. As dificuldades estão aí, mas não são maiores do que o nosso Deus. Então eu olho para uma situação e eu dou risada dela e digo: meu Deus é muito maior que isso.
O meu Deus é maior do que isso que está acontecendo, porque eu me alegro em levar a boa notícia. Como é que você tem decidido olhar as circunstâncias ao seu redor? Como é que você tem decidido olhar para dentro da tua casa? Como é que você decide olhar hoje para a tua vida? Leve uma boa notícia para você mesmo, porque o primeiro ouvido, o ouvido mais perto, que ouve o que você diz, é o seu próprio. Então, antes de falar para o outro, você está falando para você mesmo. E já que você vai falar, fale uma boa notícia. Conte as boas novas de salvação, porque é assim que Deus vê. Você sabia? Não sei se você já observou isso na Bíblia, mas Deus é assim. Logo no início está um caos. Diz que havia caos sobre a terra, uma desordem, uma bagunça. O Espírito de Deus estava ali, e Deus não ficou olhando o caos e dizendo: que coisa desorganizada, que bagunça este mundo, como está bagunçado. Deus olha e diz assim: haja luz, porque no meio do caos Deus chama a luz. Deus olha para o povo dele, quando Deus vai libertar aquele povo, irmãos, são escravos, estão debaixo de uma opressão, estão ali no Egito, e Deus diz assim: é o meu povo Israel. E por que é povo Israel? Porque não é Jacó? Porque Israel fala de um homem que foi transformado, e Deus olha para a transformação de um povo. Porque em alguns momentos, quando Deus quer tratar, Deus diz assim: é a casa de Jacó. Quando Deus fala assim, meu irmão, é porque o negócio está feio, a casa está bagunçada, e Deus está chamando, exortando. Mas ele olha para aquele povo escravizado e diz assim: deixa o meu povo Israel partir. Ele está dizendo: deixa esse povo que é transformado. Você já viu como Deus vai vir buscar uma igreja santa, glorificada, uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja sem pecado, porque foi lavada pelo sangue de Jesus. Deus não está olhando os seus defeitos, suas falhas, nem o seu pecado. Ele está olhando para a possibilidade da mudança, porque é assim que Deus vê, é assim que Deus enxerga. E quando, meus irmãos, Deus vai tratar com algumas pessoas na história da Bíblia, por exemplo, o Gideão, Deus olha para o Gideão e chama ele de guerreiro valente. Deus é contigo, guerreiro valente. Irmãos, é só você olhar que você fica procurando, cadê o guerreiro valente que Deus está falando? Nem o Gideão acreditava naquilo. Como é que é? Ele se escondendo, ele sendo o menor, ele daquela meia tribo que nem tribo toda é, ele todo medroso de ir fazer a obra de Deus, e o Senhor olha para ele e diz assim: o Senhor é contigo, guerreiro valente. Oh, meus irmãos, o que Deus fala com Abraão, meus irmãos, que ainda nem é Abraão, é Abrão: você é pai de multidões. Transforma o nome deles, deixa de ser Abrão para ser Abraão, o pai exaltado. Deus muda o nome do Abrão para Abraão, como um pai exaltado, e ele ainda nem é pai, porque Deus já está olhando a possibilidade, Deus já está olhando a mudança, Deus está olhando a transformação. Por isso que Deus chama você de filho, por isso Deus chama você de santo, por isso Deus chama você de curado. O diagnóstico médico diz: você é doente. O relatório médico diz que você tem um problema, mas Deus olhando hoje para você, Ele diz: você é curado, você é liberto, você... irmãos, já imaginou o Abraão andando de um lado para o outro, dizendo: agora eu sou o Abraão. Quer dizer, pai de multidão sem filho? Que pai de multidão é esse que nem filho tem? É a mesma coisa você hoje, meu irmão, com um diagnóstico médico dizendo: eu sou curado,
e o diagnóstico dizendo: tem um problema aí, tem uma doença aí, e é você pegando o diagnóstico e dizendo: eu sou curado pelos méritos de Cristo Jesus, porque Ele já me enxerga curado. Como é que você quer olhar as circunstâncias ao seu redor? Olhe hoje pela ótica de Deus, enxergue hoje pela ótica de Deus. Deus olhou para Saulo, e era um perseguidor, e ele dizia: vai ser meu servo, pregador, tenho muito a tratar com ele, mas era perseguidor da igreja, meu irmão. Porque nós olhamos pela nossa ótica, nós olhamos com a nossa lente, e a nossa lente é falha, é humana, é carnal, mas Deus hoje nos chama para nos posicionar, e termos um olhar diferente sobre a situação, e olharmos hoje com a lente do Senhor, com a lente da proclamação da paz. Você é um pregador de boas novas, leve a mensagem de salvação, leve a mensagem de cura, leve hoje na tua própria vida a mensagem de paz, porque Deus reina. Irmãos, podemos escolher hoje que posição vamos tomar diante das circunstâncias, porque podemos hoje sair daqui criticando, mas podemos sair daqui hoje com uma mensagem de paz no nosso coração. Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 9, ele diz: assim são os que são da fé, são abençoados com Abraão, o homem da fé. Olha, você é abençoado igual é abençoado o crente Abraão. O crente Abraão foi próspero, foi abençoado, foi fértil. O crente Abraão, meu irmão, e você carrega a bênção que Deus liberou sobre o Abraão, Ele libera também sobre a sua vida. Efésios 1:3, o apóstolo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha, nos abençoou, não é um dia nos abençoará, não é talvez abençoará, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. Você entra na região celestial e pega as bênçãos do Senhor, toma posse das bênçãos do Senhor. O mundo, meu irmão, está aí saturado de diagnósticos ruins, está cheio de fofoca, de desespero, de notícias que causam medo, pânico, mas nós temos uma posição a ser tomada, a posição de proclamarmos a paz, de acalmar os corações. Chegou alguém outro dia em mim e disse assim: você viu aí como é que está sendo o fenômeno do El Ninho, que vai vir? Eu falei: meu irmão, como é que é isso? Não, há 150 anos que não acontece isso. Eu digo: mas há 150 anos eles nem sabiam disso, não tinha tecnologia para ver isso. Quem é que sabe disso? Meu irmão, acalma o teu coração, fique em paz, meu irmão. O irmão todo em pânico, porque fica olhando essas notícias que só trazem bombardeio na mente, no coração. Meu irmão, você precisa ser um propagador da paz. Eu disse: acalma o teu coração, meu irmão, tira esse desespero da tua vida, porque isso aí pode ser que nem aconteça, e se acontecer, Deus é conosco, nós somos o povo de Deus, e vamos passar essa situação dando glória a Deus, porque somos propagadores da paz. Deus não chamou a gente para ser aqueles que levam a notícia da desgraça, Deus não nos chamou para levar o caos, Deus nos chamou para sermos propagadores das bênçãos de Deus. Por isso, se posicione hoje como um mensageiro da paz. Somos proclamadores da paz, é isso que o texto que lemos disse. E a paz, ela tem que vir antes de uma mensagem, ela tem que ser a nossa identidade. Eu preciso colocar aqui no volume 2 do WhatsApp, para a gente correr aqui,
Você já viu isso, né, irmão? Estava ouvindo outro dia o irmão Getúlio mandando uma mensagem. O Getúlio, ele é todo calminho, né? Meu irmão, pastor, lá do Pará, eu coloquei no volume 2 e, pastor, rapidinho, vou pôr no volume 2 aqui para a gente poder concluir essa mensagem. Somos proclamadores da paz, meu irmão. E a paz, antes de ser uma mensagem, ela tem que ser a nossa identidade. Nós não podemos dizer a paz do Senhor, se a paz do Senhor não enche o nosso coração, não está dentro de nós. A paz do Senhor não é boa noite, bom dia, como é que vai? A paz do Senhor é o que nós temos. Ele disse, eu vos dou a minha paz vos dou. Nós somos cheios de paz, e aí, meus queridos, esse shalom, essa paz que toma conta do nosso ser, deve ser propagada por nós, levada por nós. Por isso, o mundo quer colocar você em desespero, o mundo quer levar você a se desesperar, mas se posicione em paz. Foi o próprio Jesus que disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, olha, nem tenham medo, tenha paz, e leve essa paz, caminhe com essa paz. Por onde os seus pés andarem, como eram os pés do mensageiro, que eles sejam pés que levem a paz. E a paz que nós estamos falando, é uma paz que vem de dentro de nós, que flui na nossa vida. Que você hoje tem oportunidade de se posicionar em paz, de clamar a Ele, dizer, Senhor, eu quero a Tua paz, já que o Senhor deu a paz, eu quero a Tua paz, porque eu não quero viver em desespero, eu não quero viver em angústia, eu quero viver na paz do Senhor. Eu quero que o meu lar, a minha casa e a minha família experimentem da Tua paz. Nós podemos hoje, meus irmãos, nos posicionar em paz, porque se Jesus nos deu a paz, e se nós declaramos uns para os outros a paz, tem uns que falam a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, nós aqui somos mais econômicos, né? É só a paz, meus irmãos, a paz, e essa paz, ela tem que ser uma verdade na nossa vida. Eu me lembro que uma vez, há uns anos atrás, eu saí de um culto aqui, e eu estava, irmão, com a cabeça tão acelerada, tão a mil, tão cheia de preocupação, que eu fui andando para casa, e em determinado momento do caminho eu encontrei um irmão. Eu estava de um lado da rua, em uma calçada, ele estava do outro lado, e ele me reconheceu. Eu estava tão a mil nos meus pensamentos, que eu não estava olhando para ninguém, não estava vendo ninguém, só pensando, aquele monte de turbilhão passando na mente, e ele do outro lado da rua disse assim, ei varão, sabe essas expressões evangeliquez? Ei varão, e eu olhei assim assustado para ele, e ele disse assim, a paz do Senhor, meu irmão, e aquela paz encheu meu coração, e o Senhor começou a falar comigo, por que você está tão preocupado? Olha a minha paz aí, receba a minha paz. E eu fui andando, irmãos, a partir daquele momento, eu comecei a chorar, as lágrimas, andando pela rua, e a paz do Senhor inundando meu coração. Já não era mais os problemas que era o foco, agora era a paz do Senhor, porque somos propagadores da paz, podemos levar a paz. Eu tenho o costume de, sempre que eu entro em um lar, em uma casa, eu digo assim, a paz do Senhor seja neste lar. Hoje mesmo, à tarde, fui numa visita à casa de um irmão, fomos tomar um café, e quando eu entrei, eu disse assim, a paz do Senhor seja neste lar.
E eles lá de dentro disseram, amém. Eu falei, a paz do Senhor está aqui, porque nós levamos a paz do Senhor. Foi Jesus que ensinou isso, meu irmão. E Jesus ensinou isso aos discípulos. Quando entrarem numa casa, declarem a paz do Senhor ali. Sabe por que a paz? Porque nós levamos a paz está em nós, e nós podemos declarar a paz do Senhor. E quando fazemos isso, acalmamos todo aquele ambiente, nós mudamos a atmosfera com a paz do Senhor, declaramos a paz naquele lugar, e tudo que estava causando, tudo que estava movimentando no ambiente espiritual, agora tem que silenciar, porque a paz do Senhor chegou naquele ambiente. Você é um portador da paz, leve a paz do Senhor, se posicione hoje na paz do Senhor, e eu declaro a você, seja cheio da paz do Senhor, que a paz do Senhor inunde o teu coração, e mude o teu rosto, e transforme a tua vida, a tua casa, porque não é a paz do pastor Marcos, nem a paz da presbiteriana, é a paz do Senhor Jesus. Leve ela para a tua vida, leve ela para a tua casa. Mas aí nós temos uma mensagem, e a mensagem é assim: o seu Deus reina. Esta é a mensagem. E dizer que o seu Deus reina significa que Ele governa tudo. Não fica nada fora do governo dele. Ele governa tudo. Quando dizemos o seu Deus reina, nós estamos dizendo há um rei, e o nome dele é Jesus. Quando nós estamos dizendo que o seu Deus reina, nós estamos dizendo, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, e ele te deu uma nova vida. Quando nós estamos dizendo, o teu Deus reina, nós estamos falando, ele nos salvou do pecado, e aniquilou o diabo debaixo dos nossos pés. Quando nós estamos dizendo, o teu Deus reina, nós estamos dizendo, há um Deus que é digno da adoração, digno do louvor, e em quem eu posso confiar. Quando nós estamos dizendo, o teu Deus reina, nós estamos dizendo, há um rei, e ele voltará para buscar o seu povo, do qual eu faço parte. Quando nós dizemos, o teu Deus reina, nós estamos dizendo, ele está tomando conta de tudo, ele é Senhor sobre todas as coisas, nada foge ao controle dele, ele continua assentado no trono, ele reina para todo sempre, porque ele é rei absoluto sobre todo o universo. Essa expressão, o teu Deus reina, é como se eu estivesse dizendo que quem crê neste Deus, como disse Jesus, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é para quem crê. E não é água de piscininha parada, é água viva. Ela jorra. A água viva é a água que está em movimento. Dentro de nós há um movimento. E o movimento é do Espírito Santo de Deus que se move, porque nós temos uma mensagem: o seu Deus reina. Era belo sobre os montes, porque nas cidades eles ficavam observando o mensageiro que vinha, trazendo uma mensagem. E eles olhavam das muralhas, aguardando a notícia do campo de batalha. O que está acontecendo no campo da batalha? Estamos vencendo? Estamos perdendo? O que está acontecendo? E olhavam sobre os montes. O mensageiro, ele vinha correndo trazer notícias. E lá no alto dos montes, porque ele vinha saltando sobre os montes, porque nós cantamos, e ele vem saltando sobre os montes, porque é o mensageiro que vem trazendo uma notícia. E eles sabiam pelos pés, como é que ele vem? Alguém perguntava, como ele vem? E aí eles respondiam, o sentinela que olhava dizia, ele vem saltando sobre os montes. Sabe o que ele estava dizendo? Ele vem trazendo uma mensagem que nós vencemos,
que o nosso Deus reina. Ele dizia para aquelas mulheres que ali estavam: mulheres, vocês não vão perder os seus filhos, nem os seus maridos. Ele estava dizendo para aquele que plantou: a sua plantação será uma boa colheita, porque o inimigo não irá roubar. Ele estava dizendo para aqueles que criavam os animais: as suas crias dos seus animais vai prosperar, você vai prosperar, porque o inimigo foi derrotado lá no campo de batalha. Porque lá vinha o mensageiro, ó, vencemos. O mensageiro, como é que ele vem? Como é que ele vem? Como é que você leva a mensagem, meu irmão? O teu Deus reina. O teu Deus reina de verdade na tua vida. O teu Deus reina nos teus negócios. O teu Deus reina na tua casa. O teu Deus reina sobre a tua eternidade. Você é feliz porque é aquele que tem a mensagem da salvação. Ele leva a alegria do Senhor por onde ele anda. Ele é contagiante, ele salta sobre os montes, ele é alegre, ele é feliz porque ele é salvo. Ele não passará a eternidade no inferno, ele vai para o céu que está preparado por Deus. Qual é a mensagem que você leva de salvação? O seu Deus reina. Eu quero concluir aqui dizendo: os seus pés carregam a paz. Por onde você andar, se posicione na paz do Senhor. Por onde você caminhar, proclame a paz do Senhor para aqueles que Deus colocar sobre a tua vida. E creia, há uma mensagem que é excelente: o seu Deus reina. O seu Deus é mais que vencedor. O seu Deus continua assentado no trono de governo. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar este momento clamando ao Senhor, para que nós venhamos tomar posição. Não seja um propagador de más notícias. Dizem que no ministério de Billy Graham decidiu não falar mal. Foi um pacto que ele fez com toda a sua comitiva, chamado Pacto de Modesto, aonde ele dizia: nós não falaremos mal. A notícia má, ela chega até nós, mas nós não propagaremos. Não vamos falar de coisas boas. Querem me criticar, eu não vou criticar de volta. Querem falar mal de mim, eu não vou falar de volta. A notícia má chega aqui e aqui ela para, porque eu sou um propagador de boas novas do reino de Deus. Devemos nos posicionar assim, porque o mundo, meu irmão, o diabo, ele quer um ouvido emprestado. Ele não consegue se manifestar aqui nessa terra. Ele precisa de um ouvido, que dê ouvido a ele, como Eva deu. Ele precisa de uma boca para falar as más notícias, as coisas ruins. E infelizmente, por não nos posicionarmos, muitas vezes emprestamos o nosso ouvido para o diabo, emprestamos a nossa boca e passamos a ser propagadores de coisas ruins. Diz que Billy Graham, quando chegava a notícia ruim para ele perguntava para aqueles que traziam a notícia, e dizia assim: isso que você vai me dizer é verdade? Tem verdade nisso? Isso que você vai falar para mim é amável? Traz mais amor para a minha vida? Isso que você vai falar para mim glorifica o nome de Jesus Cristo? Se não passasse por esse crivo, desses três pontos, ele nem queria ouvir, nem precisa me falar. Porque, meus irmãos, não podemos emprestar o nosso ouvido para o diabo. Empreste o seu ouvido para o Espírito Santo. O Pai deseja levantar profetas nessa geração, que posicionem-se, que se posicionem, diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eu quero ser teu instrumento, eu quero ser a tua voz, eu quero ser aquele que fala a tua palavra. Seja você hoje, meu irmão,
um crente posicionado, e é por isso que o Senhor trouxe essa série, Posicione-se, para que você seja posicionado hoje na presença de Deus. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos aqui nos posicionar em Tua presença, pedir perdão a Ti, Senhor, por muitas vezes falarmos o que não edifica, falarmos, Senhor, aquilo que não é agradável, falarmos aquilo que não leva o nome do Senhor a ser glorificado e nem ajuda em nada os nossos irmãos. Perdoa, Senhor, quando as distrações roubam o nosso coração e nós começamos a falar de distrações e daquilo que não edifica. Perdoa-nos, Senhor, porque não tomamos posição de sermos a voz do Senhor nessa terra. Porque quando o Senhor quer falar com alguém, nós podemos dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, usa a minha boca, usa, Senhor, as minhas mãos, os meus pés. Eu quero ser um mensageiro do Senhor. Que o Senhor nos posicione hoje de uma maneira tão maravilhosa como era aquele mensageiro que vinha trazendo a mensagem de paz, que vinha trazendo, Senhor, a proclamação das boas notícias, que vinha trazendo a salvação e que dizia: o teu Deus reina. Que possamos ser esses porta-vozes do Senhor, por onde nós andarmos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Tome posição para a honra e para a glória do Senhor.